Boa noite a todos. É um prazer estar com todos vocês mais uma vez, trazendo uma palestra da Casa Espírita Cristã Dr. Bezerra de Menezes. Hoje, o nosso estudo é sobre o tema número 13 do livro Rumo Certo, Um Só Problema. Este livro, psicografado por Chico Xavier, através do nosso querido irmão Emmanuel. Ele nos traz várias assertivas importantíssimas para a nossa vida cotidiana. Antes de iniciarmos o nosso tema, gostaríamos de lembrar que as nossas palestras estão indo ao ar de maneira online às terças e quintas-feiras às 20 horas, pelo YouTube, em nosso canal próprio. Queremos lembrar que várias atividades estamos levando ao público através desse método. Então, estamos levando o atendimento fraterno. Então, temos uma equipe que está cuidando deste trabalho. Sou eu mesmo, a Diná e a Sandrinha. Também estão indo ao ar os cursos da nossa casa. Então, é o primeiro básico do Espiritismo que está sendo levado pelo nosso irmão Danilo e da Sônia. Também o Serviço de Assistência Social, onde ofertamos cestas básicas às famílias necessitadas, está sendo executado pela nossa irmã Rosângela e Nilzeli. Temos também a evangelização infantil, que está sendo levada até vocês pela nossa irmã Sônia e Helenita. A partir disso, nós temos vibrações para todos na segunda-feira, às 8 horas, às 20 horas da noite. E o nosso irmão Brito também leva ao ar um trabalho feito de maneira online, às segundas-feiras também. Então, quem quiser participar dos cursos ou entrar em contato, os telefones desses trabalhos estão na descrição deste vídeo no YouTube. Então, se vocês acessarem a descrição do vídeo, aí vocês vão ter os telefones de todos esses trabalhos e poderão entrar em contato conosco, tá bom? Vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus nesse instante, rogando a Ele o amparo para este nosso trabalho. Jesus querido, envolva-nos nesse seu abraço fraterno e permita que os bons espíritos possam nos auxiliar neste momento, para que possamos discorrer sobre esse estudo com mais propriedade, com mais clareza. Senhor, abençoa cada pessoa que estiver nos ouvindo, que a sua misericórdia possa ampará-los, possa iluminar seus lares, e levando coragem, levando a fé e a esperança. Senhor, em seu nome e em nome de toda essa espiritualidade amiga,
iniciamos o estudo desta noite. Meus queridos, nós vamos ler o tema aos poucos, à medida que vamos explicando, uma vez que é um tema muito bonito e eu acho que não demanda nem muita explicação, uma vez que só a leitura desse texto já é capaz de nos trazer elucidações muito importantes para a nossa vida, fazendo com que nós mudemos a maneira de ver, a maneira de pensar as nossas relações. Mas eu vou lendo e à medida que eu leio cada parágrafo, eu vou parar para a gente conversar sobre. Então Emmanuel nos diz assim: quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargosos desenganos, evidentemente não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossa expectativa sobre os outros, já que no fundo somos nós mesmos que nos deixamos embair pela nossa própria superestimação acerca de criaturas e circunstâncias. Meus queridos, nós sabemos que muitas pessoas prejudicam a sua vida, a vida dos seus entes queridos, levados por ilusões momentâneas que nós acalentamos na nossa jornada. Ali é uma pessoa que nos traz atrativos aos nossos olhares, despertando dentro de nós sentimentos. E, nesse momento, nós somos pegos pela ilusão de aquilo vai nos trazer felicidade ou uma felicidade momentânea. E aí, muitas vezes, nós nos deixamos levar, como se diz, pelo canto da sereia, e quando vemos, nós já estamos enredados, e aí somos levados ao fracasso das nossas relações. Por exemplo, às vezes até o lar, nós destruímos o nosso próprio lar por causa de uma ilusão passageira. Quantos negócios, às vezes, nos levam à bancarrota, à perda de todos os bens que temos, porque fomos iludidos achando que nós envidaríamos um negócio e ele nos traria mais riquezas, mais posses materiais. E quando vemos, nós perdemos até aquilo que nós já tínhamos. Isso se dá porque nós nos deixamos levar pelas impressões do momento e não somos capazes ainda de analisar as perdas que esta ação poderá nos acarretar. Então, muitas vezes, na questão das pessoas, achamos que aquilo que não foi feito a peito aberto, que as pessoas não viram, elas vão ficar encobertas para sempre. Mas nem sempre é isso que acontece. E aí nós perdemos. E aí quando somos confrontados com as consequências dos nossos atos, normalmente nós culpamos os outros pela nossa bancarrota, pela nossa derrocada, isso, pelo fracasso e, sobretudo, pela desilusão que nos acompanha tudo isso. Então, é preciso saber que a ilusão é uma cegueira que toma conta das pessoas, que faz obnublar
a mente, tirando a razão da pessoa. E aí ela toma decisões levadas pelo momento, esquece de analisar o que tem a perder se aquilo não der certo. E aí, quando ele pensa nisso, é mais tarde. E aí tenta culpar outras pessoas porque ele não tem coragem de assumir aquilo que fez e acaba culpando os outros pelo seu erro. Segue aqui nosso querido Emmanuel. Se a tentação nos apanha desprevenidos, sacudindo-nos em rajadas de aflição, depois de atrairmos a despenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam as províncias da alma, e sim a nós, que não vigiamos suficientemente a tranquilidade de consciência. Então, no primeiro tópico da ilusão, sempre acontece quando nós superestimamos as pessoas ou circunstâncias que estão à nossa frente. Aqui no segundo parágrafo, Emmanuel já nos traz a questão da tentação que nos apanha desprevenido. A tentação pode ser em relação a um relacionamento ambíguo ou a execução de algum ato que vai nos causar remorso, que vai nos causar tristeza conosco mesmo, porque todas as vezes que nós abandonamos os compromissos para seguir enveredar por outro caminho, sem nos preocupar com os compromissos assumidos, normalmente o remorso chega à consciência nos cobrando pelo ato. E aí, às vezes, por causa de 1 minuto ou 10 minutos de satisfação, você acaba carreando por uma vida toda o remorso, o sentimento de culpa por ter agido daquela forma. Jesus nos recomenda orar e vigiar. E essa atitude ela tem que ser constante em nossa vida. Nós devemos orar pedindo a assistência dos bons espíritos para que saibamos perceber as armadilhas do caminho, para que nós não venhamos acalentar as tentações e, por isso mesmo, nos manter mais equilibrados possíveis. Então, a tentação, meus queridos, faz parte da caminhada de todas as pessoas. E nós precisamos lembrar que só através da mudança íntima, através da responsabilidade, do bom cumprimento do dever, é que nós vamos alcançar a paz do nosso coração e, sobretudo, a paz em nossa consciência. Por trás do sofrimento a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências, a que ainda se nos afeiçoou o sentimento de superioridade ilusória. Então, meus queridos, o orgulho ferido é para nós uma porta de entrada para a desavença, para o desgosto, para a insatisfação pessoal. Às vezes passamos um dia a pensar no que o outro nos disse e perguntamos-nos por que ele disse determinada coisa ou por que ele agiu de determinada forma.
e ficamos remoendo, procurando uma maneira de demonstrar ou de replicar aquela atitude daquele irmão. E aí nós achamos que o nosso sofrimento é maior do que tudo e que nós não temos necessidade de passar por aquilo e por isso mesmo nós queremos revidar a ação sofrida. Isso se dá pelo orgulho que carregamos muito grande em nossos corações. Então devemos compreender que só a humildade será capaz de nos trazer serenidade, que será capaz de nos trazer equilíbrio em nosso dia a dia, fazendo com que nós nos sintamos melhores, fazendo com que a nossa consciência se trabalhe melhor. Então, meus queridos, vamos lembrar que o orgulho é sim o grande vilão da nossa felicidade, que enquanto nós não o tivermos acalentado, diminuído em nosso coração, dificilmente nós vamos conseguir sermos felizes aqui na Terra, porque a todo instante estaremos sendo agastados pelas atitudes alheias, que às vezes não tem nem relação conosco, mas nós nos ofendemos, nós brigamos, gritamos, discutimos e sem motivo algum. Ante as nossas queixas em torno da ingratidão, na essência existe apenas a incompreensão que, por enquanto, nos assinala o modo de ser, a exigir dos companheiros de experiências devoções e atitudes para as quais não se mostram ainda amadurecidos ou indicados. Devemos compreender que cada pessoa neste mundo, ela está em um nível diferente de evolução. Por isso mesmo, a capacidade de entendimento, a capacidade de compreensão de cada pessoa é diferente. E quando nós formos apanhados pela aguilhão da queixa, da insatisfação pessoal com determinada pessoa ou com determinada coisa ou acontecimento, é preciso avaliar se nós estamos tendo cuidado de colocar cada um no seu contexto. Se nós entendermos que cada pessoa está em seu nível de entendimento, nós teremos mais condições para perdoar, para sermos indulgentes. Quando compreendemos que o nosso irmão, ele está ofertando à nossa vida e ao nosso momento aquilo que ele pode ofertar no momento e que ele está fazendo o melhor que ele pode, então nós vamos compreender que ele está fazendo conosco o máximo que ele pode. E desta forma nós vamos olhar para ele como o irmão que ainda não sabe acalentar em seu coração as lições necessárias às suas mudanças de atitude. Às vezes são pessoas que ainda não conseguem compreender a Deus como nós compreendemos, ou entender a todas as situações das maneiras corretas. Então, por que ficar nervosos? Por que nos queixarmos? Por que nos lamentarmos? Vamos cuidar do nosso trabalho e deixar que os outros façam o dele da melhor maneira que eles acharem.
E seguindo ainda, Emmanuel nos diz: empenhados ao azedume da crítica, debitamos semelhante perturbação tão somente a nós, pela nossa incapacidade de avaliação do esforço alheio. Isso acontece muito quando nós estamos empenhados no trabalho ou em um grupo para realizar determinada tarefa. E aí nós começamos a analisar o trabalho de todo mundo e achamos que os outros não estão dando o melhor de si mesmo para a realização daquela tarefa. E nós achamos que aquilo que nós fazemos é melhor do que o que os outros fazem, que nós estamos nos esforçando enquanto os outros estão descansando. E aí? Aí surge a crítica, porque a análise do trabalho desses nossos irmãos acaba por levarmos-nos a uma depreciação, não só do trabalho daquela pessoa, mas da própria pessoa em nossa convivência. E aí a queixa toma parte, faz parte, começa a fazer parte do nosso convívio. E daí, ao encerramento da amizade ou o rompimento daquela relação, ela se torna patente. Então é preciso, mais uma vez, aceitar as pessoas como elas são. E sempre que tenhamos de alegar, enquanto na terra, provas e inibições, obstáculos e lutas, que por vezes começam para nós do berço físico, o montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós, por injunções de contabilidade divina, transportada de existência para existência, assim como determinada conta é transferida de livro para livro na contabilidade do mundo, conforme os débitos que assumimos. Então Emmanuel está fechando esta passagem com chave de ouro. Então ele nos diz que todas as vezes que as inibições, que as contrariedades, que as adversidades vêm bater às nossas portas, nos trazendo sofrimento, nos trazendo desentendimento, é preciso que nós atentemos para o fato de que nada do que nos acontece é sem razão de ser. Jesus, da sua misericórdia divina, com certeza, ele não ia querer nos fazer sofrer sem motivo algum. Então, se sofremos, é porque tem uma razão de ser. Se as razões não estão no presente momento, na existência que estamos tendo, com certeza a razão vai estar em outra vida, onde semeamos sementes que hoje colhemos como resultado de sofrimento. Nós semeamos a discórdia, semeamos o não cumprimento dos nossos deveres, e hoje estamos aí tendo como retorno as consequências desses atos, e aí passamos a vida às vezes sofrendo. Mas devemos lembrar que tudo se reveste a nosso próprio benefício, uma vez que a cada dia nós vamos evoluindo mais um pouco. E aí, nosso querido Emmanuel nos diz: à vista disso, encontramos conosco um só problema fundamental: nós em nós mesmos. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós, e a vida por fora se nos revelará
sempre por maravilha de Deus. Então ele nos encerra esta preleção nos conclamando a nos conhecer melhor, a conhecer o nosso interior, a avaliar as nossas próprias fraquezas, para que nós possamos, através deste conhecimento, ir trabalhando por melhorar, trabalhando para suplantar do nosso eu. Porque à medida que nós nos conhecemos melhores e tivermos, através desse conhecimento, mudado a nossa maneira de ver e de entender as coisas, com certeza todas as coisas em nosso exterior alcançarão um novo patamar de entendimento. Então, o que o nosso irmão Emmanuel nos pede é que, acima de tudo, trabalhemos para a nossa reforma moral, que é imprescindível. Procuremos exemplificar através do conhecimento da doutrina as atitudes para que os outros que estão à nossa volta as recebam com melhor forma, de tal maneira nos compreendendo e nos aceitando tais quais somos. De toda forma, toda vez que nós superestimamos uma pessoa, achando que ela não vai nos ferir ou que ela será o móvel da nossa felicidade para sempre, nós estamos colocando essa pessoa em um pedestal e aí com certeza ela vai nos decepcionar, porque todas as pessoas nos decepcionam, assim como nós decepcionamos os outros. Isso porque nós somos imperfeitos e por isso mesmo não vamos ser capazes de termos só boas atitudes, só boas palavras, só bons pensamentos em nosso dia a dia. Então saibamos avaliar com mais segurança todas as coisas que nos acontecem. Meus queridos, esta é a lição desta noite. Roguemos a Jesus o amparo fraterno e amigo. Que a sua misericórdia, Senhor, possa alcançar todos os ouvintes neste momento. Nos fortaleça, Senhor, nos oriente e nos guarde. Guia os nossos passos para que saibamos, Senhor, orar e vigiar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Senhor, que assim seja. Graças a Deus.